galera, vamos fazer a resolução de 5 questões do Enem 2020. Estou aqui com prova azul. Então, a primeira questão, a 136, foi da bandeira. Vamos fazer a leitura e depois a resolução. A fabricação da bandeira nacional deve obedecer ao descrito na Lei nº 5.700, de 1º de setembro de 1971, que trata dos símbolos nacionais. No artigo que se refere às dimensões da bandeira, observa-se: para cálculos das dimensões, será tomada por base a largura, dividindo em 14 partes iguais, sendo que cada uma das partes será considerada uma medida do módulo M. Os demais requisitos dimensionais seguem o critério abaixo. Primeiro, o comprimento será de 20 módulos, então 20 m. Segundo, a distância dos vértices do losango amarelo ao quadro externo será de 1 módulo e 7 décimos, ou seja, 1,7 módulo, 1,7 m. Terceiro, o raio do círculo azul no meio do losango amarelo será de 3 módulos e meio, 3,5 m. A figura indica as cores da bandeira do Brasil e localiza o quadro externo a que se refere a Lei nº 5.700. Então, tem um comprimento do quadro externo, a largura do quadro externo, a parte verde, amarela e azul. Um torcedor preparando-se para a Copa do Mundo e dispondo de cortes de tecido verde, 180 cm por 150 cm, e amarelo quanto baixo, deseja confeccionar a maior bandeira nacional possível, a partir das medidas do tecido verde. Qual a medida em centímetro do lado do menor quadrado do tecido azul que deverá ser comprado para a confecção do círculo da bandeira desejada? Então, o torcedor quer construir a maior bandeira possível, tendo um tecido de 180 cm por 150 cm. Então, essa questão é enorme, porém, para o processo de resolução é simples, é razão e proporção, regra de 3. Então, temos aí que já que ele vai construir a maior bandeira possível e o lado do comprimento é maior que a largura na bandeira, então o comprimento vai ser o quê? O lado maior, o lado do tecido que ele tem, 180 centímetros. E voltando ao critério lá, o primeiro critério diz que o comprimento equivale a 20 m. Então, 180 centímetros vai equivaler a 120 m. Fazendo a divisão 180 por 20, ou a regra de 3, vamos encontrar o módulo 9. Então, temos que 9 é o valor do módulo. Então, a questão diz também, a questão, na verdade, pergunta o lado menor do quadrado do tecido azul. Então, vamos pensar aqui no terceiro critério que o raio é 3,5 m. Se o raio é 3,5 m, então, colocando esse círculo dentro de um quadrado, que vamos comprar o tecido no formato quadrado, então, o diâmetro vai ser o mesmo valor do lado do quadrado. Então, se o raio é 3,5 m, o diâmetro vai ser 7 m. Então, 7 m vai ser o lado do quadrado. Se o lado do quadrado é 7 m e o m é 9, então 7 vezes 9, 63. Então, respondendo aí a questão, o lado do menor quadrado do tecido azul que deverá ser comprado para a confecção do círculo da bandeira desejada é 63. Resposta a letra D. Vamos agora para a questão 137, uma questão fácil também. Uma empresa de ônibus utiliza um sistema de vendas de passagens que fornece a imagem de todos os assentos do ônibus, diferenciando os assentos já vendidos por uma cor mais escura dos assentos ainda disponíveis. A empresa monitora permanentemente o número de assentos já vendidos e compara-o com o número total de assentos do ônibus para avaliar a necessidade de alocação de veículos extras. Na imagem tem-se a informação dos assentos já vendidos e dos ainda disponíveis em um determinado instante. A razão entre o número de assentos já vendidos e o total de assentos desse ônibus no instante considerado na imagem é. Então, a questão é bem simples, já atrás aí que é de razão. A razão do número de assentos disponíveis ou dos assentos já vendidos pelo total de assentos do ônibus. Então, vamos olhar aí na figura que tem 42 assentos. Então, o total de assentos do ônibus é 42. Então, ele vai ser o nosso denominador. Como a questão pede os assentos já vendidos, então vamos contar aí quais são os assentos que estão vendidos
e fazer a soma. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 12, 13, 14, 15, 17, 19, o 23, o 27, o 33 são os assentos vendidos. Então, somando esses assentos aí, são 16 assentos. Então, ele é o nosso numerador. Então, ficou o quê? 16 por 42 avos. Então, a resposta dessa questão é o quê? A letra A. E vamos para a questão 138. Então, saindo um pouquinho de razão, né? Vamos aqui para uma questão de volume, de transformações de medidas. Para a questão mesmo pede que é a escala. Então, vamos lá. A caixa d'água de um edifício terá a forma de um paralelepípedo, retângulo reto com volume igual a 28.080 litros. Em uma maquete que representa o edifício, a caixa d'água tem dimensões 2 cm por 3,51 cm por 4 cm. Dado que um decímetro cúbico é igual a 1 litro. A escala usada pelo arquiteto foi. Então, primeiro, para ficar mais fácil, vamos desenhar. Então, desenhamos aí essa caixa d'água, que é um paralelepípedo retangular. Colocamos as dimensões 2 cm, 3,51 cm. Vamos calcular o volume. Então, multiplicando essas três dimensões, dá o quê? 28,08 centímetro cúbico. Mas a questão não trouxe nada de centímetro cúbico. Trouxe o quê? 1 decímetro cúbico equivale a 1 litro. Então, vamos fazer a nossa transformação de centímetro cúbico por decímetro cúbico. Então, transformando centímetro cúbico por decímetro cúbico, então vamos fazer a divisão por 1000. Lembra lá das regrinhas de transformação, né? Quando é centímetro para decímetro, divide por 10. Quando é centímetro quadrado por decímetro quadrado, divide por 100. Quando é centímetro cúbico por decímetro cúbico, divide por 1000. Então, fazendo a divisão por 1000, vai ficar o quê? 0,02808 decímetro cúbico. Lendo aqui número por número. Já que o decímetro cúbico, 1 decímetro cúbico é 1 litro, então temos o mesmo valor aí que achamos de decímetro cúbico como 1 litro. A caixa toda, o volume na real é 28.080 litros. Então, fazendo a divisão do desenho que a gente achou aí, o 0,02808 litros, vai dar o quê? 1 milhão. Então, a escala está por 1 milhão? Não, porque a questão não perguntou a escala usada no volume, a escala usada lá no desenho. Então, como a gente multiplicou 3 dimensões, ficou o que? A resposta em centímetro cúbico, decímetro cúbico. Então, vamos tirar a raiz cúbica desse 1 milhão. Então, a raiz cúbica de 1 milhão é 100. Então, a escala foi utilizada 1 por 100, que é a letra B. Vamos para a questão 139, uma questão que apresenta 2 gráficos aí, mas também é de razão. Bem fácil. Os gráficos representam a produção de peças em uma indústria e as horas trabalhadas dos funcionários no período de 5 dias. Em cada dia, o gerente de produção aplica uma metodologia diferente de trabalho. Seu objetivo é avaliar as metodologias mais eficientes para utilizá-la como modelo nos próximos períodos. Sabe-se que, neste caso, quanto maior for a razão entre o número de peças produzidas e o número de horas trabalhadas, maior será a eficiência da metodologia. Temos as peças produzidas aí nos 5 dias e as horas trabalhadas. Então, em qual dia foi aplicada a metodologia mais eficiente? Então, vamos voltar aqui para o gráfico e dar uma olhadinha, né? Que no primeiro dia ele teve 800 peças produzidas, trabalhando 4 horas. Então, fazendo a razão, 800 por 4, vai dar o quê? 200. Então, essa razão é de 200. Fazendo no segundo dia. Então, vamos lá já para a tela da resposta. Então, ó, 1000 peças produzidas em 8 horas, então 125 a razão. 1.100 peças por 5 horas, 220. 1.800 peças por 9 horas, 200. E 1.400 por 10, 140. Então, podemos observar que o dia 3 deu a maior razão aí, 220. Então, é a nossa resposta. Então, a metodologia do dia 3. Vamos para a próxima questão, que é a 140.
O proprietário de um apartamento decidiu instalar porcelanato no piso da sala. Essa sala tem formato retangular com 3,2 metros de largura e 3,6 metros de comprimento. As peças de porcelanato têm formato de um quadrado, com lado medindo 80 cm. Esse porcelanato é vendido em dois tipos de caixas, com os preços indicados a seguir. Caixas do tipo A, 4 unidades de piso, R$ 35. Caixas do tipo B, 3 unidades de piso, R$ 27. Na instalação de porcelanato, as peças podem ser recortadas e devem ser assentadas sem espaçamento entre elas, aproveitando-se o máximo dos recortes feitos. A compra que atende às necessidades do proprietário proporciona a menor sobra de pisos e resulta no menor preço web. Então, antes de ver as opções aqui, vamos pensar um pouco na questão. Então, temos lá uma sala no formato retangular, 3,6 por 3,2, e temos o piso porcelanato de 80 centímetros cada lado. É um quadrado, né? Então, vamos precisar o quê? Quando o pedreiro falhar na nossa casa fazer o assentamento do piso, aí ele primeiramente calcula o metro quadrado da sala, ou seja, a área, para depois dar a medida para a gente comprar o piso e ele assentar o piso. Então, temos aí a nossa área da sala, vai ser o quê? 3,6 vezes 3,2, que dá 11,52 metro quadrado. E temos a área do piso, que é 80 centímetros. Vamos transformar aqui em metros, já que a sala é 100 metros. Então, 0,8 metro ao quadrado para a área do quadrado vai dar o quê? 0,64 metro quadrado. Então, temos a área da sala, a área do piso. Então, fazendo a divisão, 11,52 por 0,64 vai dar 18. Então, vai ser necessário 18 pisos. Então, vamos lá para as nossas alternativas. Na letra A, 5 caixas do tipo A. Temos aqui a informação que 4 unidades de piso é R$ 35. Então, 5 caixas vai vir 4 unidades em cada caixa, vai ser 20 unidades, que vai custar o quê? R$ 175. Então, vamos ver na letra B e depois a gente compara. Uma caixa do tipo A, então 4 pisos, que vai custar R$ 35. 4 caixas do tipo B, então vem 3 unidades, então 4 vezes 3, 12, multiplicando aí por R$ 27 as 4 caixas, que dá o 108. Então, somando os 35 mais 108, dá R$ 143. Então, 16 pisos, R$ 143. Na letra C, tem 3 caixas do tipo A e 2 caixas do tipo B. Então, vai vir 12 pisos do tipo A e 6 pisos do tipo B. Então, dando 18 unidades. E o valor, 105 do tipo A e R$ 54 do tipo B, então R$ 159. Na letra D, 5 caixas do tipo A, que é 20 unidades, e uma caixa do tipo B, que vai ser as 3 unidades. Então, 23 unidades total de piso, e o valor das 5 caixas do tipo A, 175, e a caixa do tipo B, 27, então dá um valor de R$ 202. Na letra E, tem 6 caixas do tipo B, então 6 caixas vai dar 18 unidades, que dá R$ 162. Como o proprietário quer que proporciona a menor sobra de pisos possíveis e o menor preço, então vamos tentar achar a alternativa que corresponde a isso. Lembrando que ele vai necessitar de 18 pisos. Então, as únicas alternativas que deram resultado de 18 pisos foi a letra C e a letra E. Só que além da quantidade de sobrar a relação de sobrar menos pisos, ele quer também um menor custo. Então, na letra C teve um custo de R$ 159, enquanto a letra E teve um custo de R$ 162. Então, com certeza, esse proprietário vai querer o quê? A opção C, 3 caixas do tipo A e 2 caixas do tipo B. Então, finalizamos aqui, né? Respondemos 5 questões. No próximo vídeo responderemos mais 5. Então, gratidão por vocês terem assistido até o final. Um grande abraço e até a próxima aula.